Vamos adorar o Senhor, amém? Tem uma canção muito antiga, é muito antiga mesmo, que eu gosto muito de cantar ela. Porque Ele, somente Ele é o único de receber toda adoração, todo louvor. Então você pode adorar junto conosco, amém? Dizendo isso a Ele, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força, e o poder, porque Ele é Rei dos Reis, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o Mais uma vez, somente a igreja, diga ao único ao único que é digno de receber. de receber Enche os teus pulmões e diga isso para Ele. a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. a Ele Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome. Consagramos. Você pode levantar sua mão direita e dizer isso, coroamos. Mais uma vez. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos A Ti, ó Rei. a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser. Consagramos todo nosso. Cante na primeira pessoa, diz: eu consagro toda a minha vida a Ti. Mais uma vez, eu consagro toda a minha vida a Ti. Eu consagro toda a minha vida a Ti. Aleluia. Certa vez nós estávamos cantando essa canção e um pastor, ele foi contra essa canção quando falamos que a gente coroava ao Senhor. Ele falou: não, Jesus é coroado já. Ele já tem uma coroa. E eu falei para ele: mas eu decido coroá-lo. Quantas vezes eu puder, eu decido na minha vida. Porque Ele é Rei dos Reis, Ele é o meu Senhor. E eu decido coroá-lo. Porque não importa somente Ele ser Rei. Amém? Importa é você coroá-lo todos os dias. Quando fomos envolvidos por esse tema, antes da verdadeira adoração, vem os adoradores. Quando eu pensei nesse tema, baseado praticamente ali em João capítulo 4, sobre esse tema é sugerido a essência da adoração genuína. Porque a essência da adoração genuína está nas pessoas que a praticam. O próprio Deus já é adorado, irmãos. Nos céus, onde miríades e miríades de anjos, onde anciões
dizem 24 horas: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Só que como base da adoração, não tem como adorar verdadeiramente se não houver um adorador que o adore verdadeiramente em espírito e em verdade. Por isso que a adoração, a verdadeira adoração, vem dos verdadeiros adoradores. Fato é, e é uma verdade, que se o texto diz sobre um verdadeiro adorador, é porque tem pessoas que adoram que não são uma adoração genuína, verdadeira. E isso é a essência da adoração, uma adoração genuína. Esse texto, essa mensagem ou essa frase, esse conceito que enfatiza a importância do coração do homem, da intenção do coração do homem, da intenção e do coração dos adoradores, destaca-se que a adoração real não é apenas um ato ritual. Não é somente quando nós nos reunimos como eclésia no domingo, quem sabe as amadas no sábado, nos nossos PGs, nos encontros coletivos que nós temos. Não se trata somente de um ritual, mas é uma expressão autêntica de devoção que vem de dentro para fora. É algo genuíno, é algo verdadeiro, é algo que não está somente a falas, a uma canção cantada. Isso tem nos levado a refletir sobre como vivemos nossa fé, como vivemos em adoração ao Senhor, como estamos dispostos a nos conectar profundamente com o Senhor. Uma reflexão. É uma ideia frequente sobre esse tema que é explorada nos contextos religiosos, espirituais, aonde a autenticidade da experiência, ela tem que ser central. É uma experiência que você vai ter com o Criador. Amém ou não? É a experiência que aquela mulher teve com Jesus. Percebe que quando você lê João capítulo 4, ela reconhece no princípio, Jesus falando com ela, o primeiro reconhecimento daquela mulher não é como ele sendo o Messias, mas é como ele sendo um profeta. Mas ele vai além de ser profeta. Aquele que vos fala com aquela mulher, ele era o Salvador do mundo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para dar destino e mudar toda a humanidade, irmãos. Você pode dar uma glória a Deus? A autenticidade dessa adoração, a verdadeira adoração, a qual o Pai, Ele procura. E Ele a questão de estar procurando, Ele não está, irmãos, de alguma forma ferido na sua identidade. Não, Paulo. Ele está em um lugar, centralizado em um lugar, sentado no seu trono. E a procura é dessas pessoas que sumiram, que não aparecem mais, do incenso que não é mais produzido. Ele está no mesmo lugar. Ele não tem uma crise de identidade. Ele não está em igreja procurando aqueles que estão adorando Ele. Não, Ele se encontra ainda centrado num trono de glória. E Ele está procurando você que sumiu desse lugar. Ele está procurando porque um dia você estava nesse lugar. Ele está procurando porque nós fomos feitos para a glória do Senhor. Nós fomos feitos para a glória do Senhor. Então a adoração não é, na verdade a adoração é a vida que a gente leva quando a música para. A adoração é a vida que a gente leva quando a música para. A música não tem, a questão da adoração não tem a ver com a canção que você canta. Não tem a ver com a celebração que você faz. Não tem a ver com os louvores, com a harmonia, com a melodia, somente isso. A essência não é isso. A autenticidade não é isso da adoração. Aquilo que é fundamental daquilo que o Senhor procura é um coração quebrantado e contrito.
é uma verdade extraída do nosso interior. Amém? Por isso que essa conversa com aquela mulher, Jesus fala muito do interior dela. Jesus não olha para ela da forma que ela é. Jesus olha para ela dentro do interior dela. Porque quando você conhecer quem vos fala, mulher, do teu interior vão fluir rios. Quem sabe nessa noite Deus pode estar te entregando canções, amém ou não? Rios possam fluir do seu interior. E para te dar canções não precisa simplesmente você ser um cantor, irmão. Quem sabe Deus está colocando nos seus lábios hoje, na sua mente, no seu coração, para você escrever poesias para Ele. A adoração verdadeira é ser a música da vida. É quando o Senhor lê você e Ele possa cantar através de você. Sabe? Adoração é a vida que a gente leva quando a música para. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 fala isso. Quando Paulo exorta a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele fala aí: vocês serão uma carta viva perante os homens. A adoração no grego significa proskinel. Nós somos uma casa de adoração, amém ou não? Mas a adoração, em muitos anos, quem sabe, a gente ligava claramente, somente canções com pessoas que ouviam chegando de outros lugares e tinham um dom, um talento na adoração. Se fortificou muito com o Ministério Hadash, mas a questão em si não era somente as canções que nós cantávamos. Era a vida de devoção que a gente tinha perante ao Senhor. Era a renúncia que a gente deixou de, quem sabe, ser famoso, quem sabe ganhar dinheiro e não se vender ao sistema. E não cobrar aquilo que Deus nos deu. Que não é nosso. E se não é nosso, eu não vou cobrar aquilo que não é meu. Vocês estão entendendo, irmão? Proskinel no grego significa se prostrar. Diga comigo, proskinel no grego significa se prostrar. Ou seja, se render. Rendição a Ele. Por isso que, na verdade, como casa de adoração profética, uma igreja que entendeu sobre o que é adoração, nós não queremos as mãos do Senhor que abençoa somente, nós queremos os pés do Senhor. E através dessa renúncia de buscar os pés do Senhor em devoção a Ele, não tem como, irmão, você não ser abençoado. E não é uma troca, meu não. Você não faz para ter. Como eu tenho dito, por eu tenho passado, você não é cristão com medo de ir para o inferno. Não, você é um cristão hoje, genuíno e verdadeiro, porque você encontrou o amor da sua vida, Cristo Jesus. O Deus bondoso, o Deus amoroso, aquele que fez no passado, aquele que faz no presente e aquele que fará no futuro. Nós adoramos, segundo o irmão Marquinhos Gomes. Eu adoro pelo que Ele é. Eu não adoro porque Ele faz. Não é por isso. Mas eu adoro Ele é. Ele é príncipe da paz, Ele é rei dos reis, Ele é estrela da manhã, Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Sabaoth, amém? Ele é, irmãos. Então eu adoro por isso. Eu adoro porque Ele me amou primeiro, sem valor. E aqui nós podemos falar de alguns versículos bíblicos que abordam esse tema da adoração. A importância dos adoradores, daqueles que adoram ao Pai. Porque Ele não perguntou sobre a adoração para aquela mulher. A procura dele não era sobre a adoração, porque Ele é adorado. E queira você não entender ou não, mesmo que você pare de adorar, você como um ser humano,
Tem uma canção muito linda que fala que os peixes, os animais, tudo que é no mundo adora ao Senhor. Então nós temos esse dever, como é dito em João 4. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não se trata de música, irmão. Não se trata de canções. Não se trata de um instrumento. Mas o texto diz que na adoração precisa haver verdade. Diga comigo, na adoração tem que ter verdade. Na adoração, no seu dia comum, na sua vida comum, no seu caminhar, precisa haver verdade. Na adoração, sair dos seus lábios, das canções que você canta, precisa haver verdade. Adorar em verdade significa adorar a Deus de acordo com a verdade revelada por Ele, buscando conhecê-lo e adorá-lo, conforme sua vontade expressa na palavra. Isso é adorar em verdade. Vou repetir para quem está anotando. Que é adorar em verdade, pastor? É adorar a Deus de acordo com a verdade revelada por Ele, buscando conhecê-lo e adorá-lo conforme sua vontade expressa na palavra. Ele faz um convite. Ei, eu sou, somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. É conhecê-lo. É buscar em conhecê-lo. Essa verdade já revelada. A adoração, irmãos, em verdade, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, não se trata do lugar, se trata da pessoa, amém? Não se trata do lugar, se trata da pessoa. A vida de adoração é uma vida de devoção e renúncia. A vida de adoração é uma vida de devoção e renúncia. Visto que você tem 4, 5 maridos, e o que tem não é seu também. Há o confronto para aqueles que querem adorar ao Senhor, em viver uma vida agora de renúncia. Esse com quem você está hoje também não é seu. Tipo assim, ó, devolva-o. Você está entendendo, irmão? Porque quando você tem um encontro com Deus é real, nesse lugar de devoção, não tem como você não renunciar aos seus prazeres, os seus deleites, os seus devaneios da vida. Não tem como. Quando eu encontro com Ele, Ele faz nova todas as coisas em mim. Ele produz em mim tesouros eternos, coisas eternas. Adorar em espírito significa adorar a Deus com sinceridade, com o coração aberto, sem hipocrisia ou falsidade. Isso é adorar em espírito. É uma adoração, irmãos, que vem do nosso interior, e não apenas de ações externas. A adoração em espírito significa adorar a Deus com sinceridade, com o coração aberto, sem hipocrisia ou falsidade. É uma adoração que vem do interior, que vem de dentro, e não apenas com ações externas, amém? Mas com algo que vem de dentro.
Porque tudo que Deus vai produzindo, Ele primeiro vai produzindo de dentro para fora. Ele vai produzindo algo no nosso interior. Por isso que Mateus capítulo 15, versículo 8 ao versículo 11. Mateus capítulo 15, versículo 8 ao versículo 11. Deus disse assim: este povo com a sua boca me adora, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo era inútil. Com lábios me adoram, com dança me adoram, mas a vida, os lábios somente, não faz sentido. O coração está distante de mim. A adoração deste povo era inútil, pois eles ensinavam leis humanas como se fossem mandamentos. Sabe, coisas sem valor, emoções. Escute isso. Como pastor que eu sei que nesse momento deste encontro que eu tive, quem sabe num retiro, como foi o de final de semana, quem sabe numa conferência que vai acontecer agora em outubro, quem sabe quando for no retiro dos teleios, como que eu sei se foi emoção ou se foi unção? Porque a unção gera transformação, irmão. Vira para o teu irmão e diga para ele: a unção gera transformação. A unção, ela gera transformação. Por isso que o jugo é quebrado. Amém? Porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Tipo assim, quando o diabo vinha acusar você, não, a cédula que era contra você, Jesus já rasgou. Você já rasgou, você já reconheceu o seu pecado, você confessou o seu pecado e você há muito tempo já abandonou o seu pecado. Nós não queremos cantar canções lindas somente. Nós não queremos ter um back vocal aqui extraordinário. Meninos talentosos, mulheres talentosas. Nós não queremos ter instrumentistas talentosos se a nossa adoração foi inútil. Se com os nossos lábios nós adoramos a Ele, mas o coração está distante de Deus. Não adianta falar ou cantar sobre Jesus com a boca se eu nego Ele com a vida. Não adianta você falar ou cantar sobre Jesus com a boca se você nega Ele com a sua vida. Em vão me adoram. Canções inúteis. Estava conversando com um rapaz. Ele falou assim: eu fraquejei novamente. Irmãos, escute isso, preste atenção nisso. Existem demônios territoriais, existem entidades, e desde o patriarca até você, se você não tem uma questão de uma vida de transformação com Deus, de nascer de novo, há um cordão umbilical que liga você com a sua paternidade passada. Que a Bíblia diz sobre o nascer de novo. E quando eu nasço de novo, eu nasço agora da água e a água que nos limpa. E o que é que nos limpa? Que água que é essa, irmão? A palavra. Conhecereis Jesus Cristo, conhecereis a minha verdade, e ela vai te libertar de tudo o que você estiver preso. Quantos creem nisso? Ela vai te libertar, irmão. Pastor, a minha família, ela tem um histórico de divórcio. Pastor, a minha família tem um histórico
de homens que traem as esposas. Pastor, a minha família tem um histórico de eu não consigo, pastor, ficar sem mentir quando eu já percebo mentir. E às vezes não tem nem necessidade da mentira. Porque ainda você não nasceu da água do Espírito. O novo nascimento. Não é o pastor nascimento novo, não. O novo nascimento. Não devemos ser adoradores de ambientes. Sabe quando a mulher perguntou, aonde então é que adora? Ah, irmão, chegará um dia, e esse dia já chegou. Nem um monte, nem na casa. Não é nisso, não se tange a isso, somente, Não devemos ser adoradores somente de ambientes. Escute isso. Toda adoração que promove algo sobrenatural vai trazer transformação de vida. Não vou repetir. Toda adoração que promove algo sobrenatural vai ter transformação de vida. Quer um exemplo? Atos capítulo 16, versículo 25 e versículo 28. Inocentemente Paulo e Silas foram presos. Estavam presos. Mas em um determinado momento, mais ou menos à meia-noite, eles começaram a adorar ao Senhor. Eles começaram a bendizer. Sabe o que isso me entende, irmãos? Que sobre a adoração não é um ambiente que vai fazer você um adorador. Seja sorrindo, seja no luto, seja na tristeza, seja na alegria, seja na enfermidade. Sabe a canção do Trazendo a Arca? Acho que é Trazendo a Arca, né? Que isso seja uma verdade na nossa vida. Te louvarei, não importam as circunstâncias. O que quer dizer com isso? Não importa se eu estou no luto, não importa se aquela pessoa que eu amava tanto foi embora, não importa isso. Ei, Jesus ainda é suficiente para você. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Não, irmãos, Deus nunca tem prazer na separação. Deus nunca tem prazer seja qualquer hora de separação do seu filho, da sua mãe, dos seus amigos. Deus não tem prazer nisso. Mas Jesus ainda é suficiente para você. Abre aí para mim Atos capítulo 16, versículo 25, versículo 28. Põe na tela para nós, por favor. Atos capítulo 16, versículo 25 e versículo 28. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Amém? Irmão, Deus tem um segredo, Antônio, na meia-noite, hein? Deus tem um segredo na meia-noite. Por isso, quando fala sobre a questão da viração do dia, lógico que o dia se refere ao dia luz, amém ou não? Mas eu não sei claramente dizer se quando o Senhor estava vindo falar com Adão e com Eva, se essa viração do dia seria na viração do dia para a noite, ou se a questão da viração do dia seria de um dia para o outro. Vocês me entenderam? Porque a meia-noite um já é outro. E Deus tem um negócio, irmãos, à meia-noite. E eles estavam lá. Volta ali só um pouquinho. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Diga comigo, de repente. Vira para o teu irmão e fala assim, de repente. Ei, irmão, eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está aguardando,
mas certamente um de repente virá sobre sua vida. Mas esse povo, esses dois homens, chamados Paulo e Silas, eles não estavam murmurando. Eles não estavam, sabe, e se você for ler a história, Paulo nem podia estar preso. Tem momentos, irmãos, que mesmo você estando certo, tem momentos que mesmo você na lei, seja humana, você estando certo, não murmure. Paulo e Silas estavam adorando, cantando canções. Sabe? Quem sabe ele cantou várias canções. Perto quero estar, né? Junto aos teus pés. Amém? Pois prazer. Me ajuda, Arthur, pelo amor de Deus. Que me render e te adorar. Amém? Pode cantar essa canção? Tudo que é em mim. Tudo que há em mim. Paulo e Silas na prisão. Quem sabe você está em uma prisão hoje? Quero te ofertar. Eu não sei qual a prisão que você está, mas hoje chegou liberdade para a sua vida, amém? Mas ainda é pouco, eu sei. Se Comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. eu te louvarei. Quem sabe canta e adora ao Senhor. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, Não importam as circunstâncias, te adorarei. Ramana Massori canta lambabás. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias da vida, nem do momento que eu estou vivendo. Não importam as Eu sei em quem tenho crido. circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Como o Arthur mesmo disse aqui na ministração, cadeias nessa noite estão sendo quebradas. Prisões. Eu não sei qual que situação você está vivendo, irmão. O que eu sei é o seguinte: não pare de adorar. Passei uma situação muito difícil da minha vida. Em determinado momento, foi uma semana tribulosa, irmão. E nessa semana eu tinha perdido o carro, perdido o emprego, batendo no meu carro, foi um negócio de louco. Mas domingo, eu tinha que estar na igreja, porque era o meu dia e o dia da minha esposa ministrar comigo lá, na igreja de Santo Antônio. Nós chegamos mais cedo, e eu peguei meu violão, na época eu sabia tocar. E eu estava cantando com minha esposa, nós dois, só nós dois na igreja, passando som ali. A pastora Elília chegou em prantos. Você lembra disso, amor? Como que pode? Estou vendo de perto o que vocês estão vivendo. Como eu aprendo com vocês? Vocês estão adorando. Não importa a circunstância que você está vivendo, irmãos, somente adore a Ele. Lembra da mensagem passada? Não pare no processo se você tem um propósito. O processo muitas das vezes vai te fazer crescer, amadurecer, virar homem. José do Egito era um menino quando ele recebeu o sonho da parte de Deus.
Quando Paulo se converteu ao cristianismo, Paulo, agora tu verás como é padecer pelo meu nome, sofrer pelo meu nome. Mas existe, irmãos, um Senhor, um Deus, que uma só palavra que Ele der, irmão, faz a sua vida mudar totalmente. Eles estavam adorando. Vem para mim de novo. Eles estavam adorando. Paulo e Silas, meados da meia-noite. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas, diga comigo, todas. Irmão, quero dizer um negócio para você. Quando Deus faz, Ele faz por completo. Então quero declarar, todas as portas estão fechadas sobre sua vida. Todas elas serão abertas hoje no nome de Jesus. Mas adore. Mas creia. E quando eu falo sobre adoração, eu falo sobre oração, sobre leitura da palavra, sobre examinação da palavra, sobre uma vida de consagração a Deus. Sabe aquela música da Aline Barros? Ao Rei dos Reis eu consagro tudo sou. A adoração, irmão, foi tão tremenda, tão forte. Naturalmente, fisicamente falando, não havia tambores. Não havia uma adoração profética. Não havia barulho. Não havia som. Não havia pressão. Mas quando aqueles homens começaram a adorar, irmão, ei, eu quero dizer para você, quando você começar a adorar, quando você parar de murmurar e começar a adorar, coisas extraordinárias e sobrenaturais vão acontecer. Quem sabe levar o Silas e Paulo para a prisão, cara? Aonde que a gente fica? Senta onde, gente? Vocês vão estar naquela prisão ali. Tudo que Deus faz tem um porquê. Eu não vou me alongar nessa mensagem do ponto de Paulo e Silas, mas quem sabe em outra ocasião, mas tinha um propósito. Eles começaram a adorar e houve um terremoto, irmão. Aleluia. Não mexe com o adorador não, irmão. Você entende isso? Volta lá, filho de Deus. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes e todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso. Estamos todos. Olha a autoridade de Paulo. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém saiu. Eles estavam aterrorizados. Quem sabe, aterrorizados até com Paulo e Silas, cara. Cara, é muito forte o que está acontecendo aqui. Quem sabe eles também estavam aleluiados, sabe, pastor Nascimento? Sabe o que aconteceu nessa história de Atos capítulo 16? Chegou salvação para a família e para a vida do carcereiro. Quando você recebe alguma bênção do Senhor, isso precisa impactar na vida de outra pessoa. Se não está impactando, não faz sentido. Você está entendendo? Quando nós decidimos
largar da nossa vida comum, em obediência ao Senhor, alguma coisa precisa fluir. Ei, você não é mar morto nem água parada, você é um rio de Deus. Toda adoração que promove algo sobrenatural da parte de Deus vai ter transformação de vidas. Houve transformação de vidas. Amém. Nós não queremos também somente termos entretenimento, irmãos. Nós não queremos ter e cantar canções lindas. Não, não, não. Nós queremos que num ambiente como esse, profético, haja salvação de vidas, libertação, curas, milagres da parte de Deus. Senão não faz sentido. Ele procura adoradores. Ele não procura a adoração, porque ele já é adorado. Por isso que antes da adoração genuína e verdadeira, vem os adoradores. Ele nunca pediu para ser adorado. Já Satanás, quando ele encontra com Jesus no deserto, ele disse assim, ó: tudo isso te darei, se você prostrar e me adorar. Então escute isso. O diabo, ele queria ser adorado, e ele ofereceu a Jesus o mundo. Ele ofereceu a Jesus coisas. Irmão, escute isso. Na adoração a Deus é diferente. Na adoração a Deus é diferente. É uma vida de entrega, gratidão, de honra. Não, você não pegou. O diabo queria ser adorado e ele ofereceu coisas para o Senhor. Na adoração verdadeira é diferente. Você entrega algo ao Senhor. Você o honra. Você o agradece. Não é sobre coisas. Ele já é adorado, irmão. Amém. Tudo que o diabo mais quer é sempre imitar ao Deus Criador. A soberba do diabo. E para a gente finalizar, existem alguns versículos que você pode anotar sobre a questão da adoração. Salmo 22, versículo 3. Deus habita no meio dos louvores. Salmo 91, versículo 6. Vinde e adoremos e prostremos diante do Senhor que nos criou. O salmista, ele faz um convite para nós. Vinde, adoremos e prostremos diante do Senhor que nos criou. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus, sacrifícios de louvor. Isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe o que é confessar o seu nome? Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Então, quando a gente aprender a essência da adoração, essa igreja nunca mais será a mesma. Que não se tange somente a canções. Ele quer te dar uma água pura, cristalina, nessa noite. Sabe assim, aonde ele estava passando por Samaria, quebra de paradigmas, ele encontrou com aquela mulher samaritana. Hoje Jesus está passando por aqui também.
É o fruto de lábios que confessa o seu nome. Sacrifício de louvor. Salmo 100, versículo 2. Serve ao Senhor com alegria. Apresenta-te diante dele com júbilo, com cânticos. Amém? Sabe, em celebração, isso é expressão, amém, irmãos? Porque a nossa vida cotidiana é uma vida de... E aí na coletividade eu me expresso. Aí na coletividade eu me lanço. Por último, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. É Yahvé o Senhor, teu Deus, que deverás amor reverente, temor, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Como eu disse, Ele não está à procura da adoração. Ele está à procura de adoradores. E essa procura não é uma procura de identidade ferida. Não. É porque tipo assim, ó. No trono de glória. Ele começa a olhar para esse lugar. E ele não te vê lá. É tipo assim, está faltando alguém? Está perdido. Só é achado aquele que está perdido. Deus está fazendo algo novo nessa casa, meu irmão. Deus está produzindo verdades absolutas no nosso coração. A expressão do louvor, a expressão da adoração, na coletividade, na eclésia, ela é muito importante. Mas vai muito mais que isso. Entende isso? Entende como Paulo e Silas, você pode mudar ambientes? Você pode trazer esperança aonde não tem esperança. Você pode levar vida, Paulo, aonde não tem vida. E todos que estão ao seu redor estarão debaixo da sua autoridade espiritual. Não era muito fácil aqueles homens saírem correndo? Estavam livres. Quem sabe você está chorando. Eu quero dizer para você, o choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Ei, a sua meia-noite vai chegar. O seu de repente, sabe o que é de repente? É quanto menos você espera, Josué. Tipo assim, eu não esperava. Eu até orava, mas eu achava que ia ser daqui uns dias. Mas quando de repente, línguas como os de fogo. Nós queremos viver o Pentecoste. Bom, Deus está nesse lugar, amém? Deus quer fazer primeiro dentro de nós, para depois fazer através de nós. Tem muitas pessoas aqui que Deus está com saudade. Tem muitas pessoas aqui que Jesus está com saudade. Ele está no trono, sendo procurado e glorificado por muitos. Mas a personificação de Jesus é como um pastor de ovelhas. Ainda não está completo. Ainda não existe a essência. Tem uma perdida ainda. A procura dele, porque ele olha no ambiente. Quem sabe no Santo dos Santos está faltando pessoas que um dia esteve lá. Lembra da canção que nós cantamos?
ó, leva-me à sala do trono. Por você mesmo, cara, você não consegue ir. Não é pela força, não são pelas obras. Nós não somos dignos o suficiente para isso. Sabe o que é, irmão? É pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não é por você. Por Ele. Para o louvor dEle. Para a glória dEle. Então, como diz o salmista, vinde e adoremos ao Senhor. Se coloque sobre os seus pés neste momento. Esse é o meu convite dessa noite. Vinde e adoremos ao Senhor.